Bem-vindos à nossa aula de número 144, ainda no item 6, mudanças no poder aquisitivo de origem monetária e de origem material, tem um subitem neste item que leva a efeito o título Inflação e Deflação, Inflacionismo e Deflacionismo. Estamos lendo a partir do PDF, então vamos lá. As noções de inflação e deflação não são conceitos praxeológicos. Não foram criados pelos economistas, mas pela linguagem corrente do público e dos políticos. Refletem o equívoco muito difundido de que existe algo que possa ser considerado como uma moeda neutra e de poder aquisitivo estável. Desse ponto de vista, o termo inflação tem sido empregado para significar mudanças de origem monetária que resultam em diminuição do poder aquisitivo, e o termo deflação para significar mudanças de origem monetária que resultam em aumento do poder aquisitivo. Entretanto, esses termos são aplicados sem que se perceba que o poder aquisitivo nunca permanece constante e que, portanto, sempre existe inflação ou deflação. Essas flutuações, que são necessariamente permanentes, na medida em que sejam pequenas e insignificantes, não chegam a ser percebidas. O uso dos termos em questão fica reservado para as grandes mudanças do poder aquisitivo. Uma vez que definir se o ponto em que uma mudança no poder aquisitivo merece ser classificado de grande depende de julgamentos pessoais. Tornar-se evidente que a inflação e deflação são termos aos quais falta a precisão categorial necessária aos conceitos praxeológicos, econômicos e catalácticos. A cataláxia só pode empregá-los quando usa os seus teoremas para interpretar os eventos da história econômica e os programas políticos. Além disso, o uso desses dois termos pode ser conveniente, mesmo em tratados estritamente catalácticos, sempre que seu emprego não resulte em mal-entendido e possibilite um texto mais claro e menos pedante. Mas não se deve esquecer que tudo que a cataláxia predica em relação, ou seja, coloca como resultado em relação à inflação e deflação, isto é, grandes mudanças de origem monetária do poder aquisitivo, são válidas também em relação a pequenas mudanças, embora, evidentemente, as consequências decorrentes de pequenas mudanças sejam menos importantes do que as de grandes mudanças. Os termos inflacionismo e deflacionismo, inflacionista e deflacionista, se aplicam a programas políticos que resultam em inflação ou deflação no sentido de grandes mudanças de origem monetária do poder aquisitivo. Então, os termos que sejam em políticas, né, ou programas políticas que resultam em inflação e deflação no sentido de grandes mudanças de origem monetária do poder aquisitivo. A revolução semântica, que é uma das principais características de nossos dias, também alterou o significado dos vocábulos inflação e deflação. Hoje, muitas pessoas chamam de inflação ou deflação não ao grande aumento ou redução da oferta de moeda, mas à sua inexorável consequência. Tem um vídeo na internet que é do Roberto Campos, o avô, num Roda Viva, explicando justamente isso, que ele pegou, obviamente, da leitura do Ação Humana. Então, hoje, muitas pessoas chamam de inflação ou deflação
não ao grande aumento ou redução da oferta de moeda, mas à sua inexorável consequência, a tendência generalizada de aumento ou redução dos preços das mercadorias e dos salários. Essa inovação semântica está longe de ser inofensiva. Representa um papel importante no fenômeno, perdão, papel importante no fomento das tendências populares em favor do inflacionismo. Em primeiro lugar, hoje já não existe um termo para designar o que a palavra inflação significa. É difícil combater uma política que não tem nome. Os homens de Estado e os escritores não têm mais a possibilidade de recorrer a uma terminologia que seja aceita e compreendida pelo público quando procuram condenar a suposta conveniência de emitir grandes quantidades adicionais de moeda. Torna-se necessário elaborar uma análise detalhada e descrever tal política em todos os seus detalhes, recorrendo a cálculos minuciosos toda vez que a ela se referem, e são obrigados a repetir este fastidioso procedimento sempre que abordam o tema. Como essa política não tem nome, torna-se autoexplanatória e uma questão de fato. Ela vira uma questão de fato. Propaga-se sem encontrar resistência. O segundo inconveniente consiste no fato de aqueles que se lançam numa luta inútil e vã contra a inevitável consequência da inflação, que é o aumento de preços, dos preços, denominar seus esforços de luta contra a inflação. Enquanto estão apenas combatendo os sintomas, presumem estar combatendo as raízes do mal. Como não compreendem a relação causal entre o aumento na quantidade de moeda de um lado e o aumento nos preços de outro, tornam as coisas ainda piores. Como um bom exemplo disso, merece ser citado o caso dos subsídios concedidos aos agricultores durante a Segunda Guerra Mundial pelos governos dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. O tabelamento dos preços reduziu a oferta das mercadorias tabeladas porque sua produção implicava em perdas para os produtores marginais. Para evitar esta consequência, os governos concederam subsídios aos agricultores cujos custos de produção eram maiores. Esses subsídios foram financiados por aumentos adicionais na quantidade de moeda. Se os consumidores tivessem pagado preços maiores pelos produtos em questão, não se teriam produzido os correspondentes efeitos inflacionários. Os consumidores só poderiam usar para este gasto adicional moeda já existente previamente. Assim sendo, confundir a inflação propriamente dita com as consequências pode, na prática, produzir uma inflação ainda maior. Indiscutivelmente, essa conotação moderna dos termos inflação e deflação confunde e engana as pessoas, e por isso deve ser inteiramente evitada. Ou seja, jamais podemos confundir e temos que evitar sempre de fazer com que as pessoas traduzam a palavra inflação por aumento de preços. O aumento de preços é a consequência da inflação por conta do aumento de base monetária, aumento de oferta de moeda. Tá certo, pessoal? Que isso fique sempre muito claro a todos, porque isso é uma das coisas mais importantes para nós que estudamos e combatemos o inflacionismo, né? As políticas que dizem que o governo, ao aumentar os seus gastos, o G do governo aumenta o PIB, com isso aumenta a riqueza. Não. Isso é tentar subir no balde e puxar o balde pela alça, dizendo que você vai se erguer. Isso é uma besteira sem fim. Isso só atrapalha o mercado. Sem mais, até nossa próxima aula.